Boa noite. Meu nome é Normando Farinazzo, eu sou dirigente do Centro Espírita Missionários da Luz. Hoje nós vamos fazer mais uma palestra polêmica. Hoje nós vamos falar sobre o suicídio. E muitas vezes, quando eu faço essa palestra em outros centros, as pessoas, depois da palestra, vêm comentar comigo: nossa, mas é difícil saber que o meu marido, ou meu filho, ou meu pai, ou minha mãe está sofrendo porque eles se suicidaram. Então eu quero mostrar para vocês que o objetivo dessas palestras não é criticar as pessoas que se suicidaram. O objetivo dessas palestras é tentar que menos pessoas se suicidam, porque nós somos o 8º país no mundo com mais suicídios. A cada 20 segundos, uma pessoa comete suicídio. E nesses 20 segundos, 20 pessoas tentaram suicídio. Então, muitas vezes, a gente faz essa palestra, qual é o objetivo? Uma prevenção para as pessoas não se suicidarem. Porque talvez a pessoa está com um problema particular, seja financeiro, de relacionamento, e ela acaba cometendo um suicídio achando que vai se livrar dos problemas. E, na verdade, ela arrumou um monte de problemas, porque ela vai sofrer muito mais do que ela estava sofrendo. Ela acha que ela está eliminando os problemas, ela criou novos problemas. Porque uma pessoa que suicida, ela vai sofrer, porque Deus não permite que o homem tire sua vida. No livro dos Espíritos, a pergunta 944 é assim: o homem tem direito de dispor de sua própria vida? Resposta: não, só Deus tem esse direito de tirar e dar a vida. Então, para vocês entenderem que não é permitido alguém tirar a vida, porque a vida é maravilhosa e muitas vezes você tem um problema hoje, amanhã ele é resolvido. Quando a gente acha que não tem solução, muitas vezes no outro dia tem a resposta para tudo, porque uma amanhã Deus pertence. Então a gente quer mostrar para as pessoas que ao cometer o suicídio, a dor e o sofrimento é muito maior. A gente tem exemplos, vamos supor, de grandes pessoas, grandes personagens que cometeu suicídio. A gente tem o exemplo de um ex-presidente, Getúlio Vargas, que cometeu o suicídio. E existe um livro psicografado, chama Entre Dois Mundos, ele mostra o sofrimento, a dor que ele passou do lado de lá. Então, muitas vezes a pessoa, que nem ele, ela não achou que não tinha solução. Ele se deu um tiro. Depois de muito sofrer no Vale dos Suicidas, ele foi resgatado. Quer dizer, essa pessoa vai fazer uma nova encarnação. Se ele se deu um tiro, vamos supor, no ouvido, ele pode vir com problemas, pode vir como um retardado, como uma pessoa mongol. Isso não significa que todas as pessoas que vêm nessa situação, não significa isso. Se a pessoa se deu um tiro no coração, ela pode vir com graves sequelas no coração. Se a pessoa se jogou na frente de um trem, ela pode vir paraplégica. Então, por quê? Porque destruiu o perispírito e precisa de uma nova reencarnação para poder se recompor. No livro Estante da Vida, Humberto de Campos o espírito que psicografa através do Chico, estava lá em Hollywood. E aí passou perto de um cemitério. Aí o guia espiritual falou: aqui é onde está enterrada a Marilyn Monroe. Aí falou: inclusive ela está num hospital que tem em cima do cemitério. E Humberto de Campos foi lá entrevistar ela. O livro é esse, Estante da Vida. Quem quiser ver maiores informações, lê esse livro que tem essa passagem desse encontro. E a Marilyn fala para ele que, na verdade, ela não imaginou que ela ia cometer o suicídio. Ela acabou tomando uma
dose muito grande de medicamento e acabou vindo desencarnar. E ela deixa uma mensagem para as mulheres. Ela diz assim: diga às mulheres que não se iludam a respeito da beleza, fortuna e sucesso. Isso dá popularidade. E a popularidade é um trapézio no qual raras pessoas conseguem dar espetáculos de grandeza e moral. Então, ela disse que está se preparando para uma nova reencarnação. Ela não quer mais a beleza, porque isso custou muita dor e sofrimento para ela. Então, para vocês verem que a gente vai mostrando essas histórias desses personagens, dessas pessoas famosas, que eles estão sofrendo e sofreram no umbral. Exemplo, Judas Iscariotes se suicidou quando ele viu que ele tinha traído Jesus e todo mundo cobrando ele. E dizem que a primeira coisa que Jesus fez, depois que ele apareceu para os apóstolos, foi buscar Judas Iscariotes no umbral. E a gente vai falando sobre vários personagens. Tem um livro muito interessante. Ele chama Memórias de um Suicida. Quem lê esse livro, eu duvido que cometa suicídio. Porque ali um escritor chamado Camilo Castelo Branco, ele é um escritor português, quando ele estava mais ou menos com 70 anos, ele começou a ficar cego. E aí ele pegou, viu a esposa dele conversando com o médico falou, olha, ele vai ficar cego mesmo. O que ele fez? Pegou o revólver que ele tinha e se deu um tiro no ouvido. Ele foi levado para o Vale dos Suicidas, sofreu lá durante 10 anos, porque é mais ou menos assim, você tinha uma programação de viver 80 anos, ele desencarnou com 70, ficou faltando 10 anos. Esses 10 anos você vai sofrer porque Deus não permite que você tire essa vida. Depois disso você vai ser resgatado e vai fazer uma nova reencarnação para equilibrar seu perispírito, porque você, através do suicídio, destruiu, alterou seu perispírito. Então você vai precisar de uma reencarnação de dor e sofrimento para reparar o seu corpo espiritual. E eu sempre lembro e conto, a minha esposa, ela tinha uma amiga que sempre falava que, eu não aguento mais essa vida, eu estou cansado, eu vou me suicidar. E aí eu tinha um resuminho desse livro. Eu peguei e dei para ela e falei assim, você lê isso aqui. Depois disso, você me fala. E ela falava sempre para Simone que não cometeu suicídio por causa que ela viu a dor e o sofrimento para quem comete o suicídio. E você vê como a lei divina é. Depois de alguns meses, ela sofreu um neurisma e desencarnou. Agora, você imagine se ela tivesse cometido suicídio. Ela tinha perdido uma ou duas encarnações. Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala dos problemas do suicídio, é para as pessoas tentar evitar ao máximo de cometer o suicídio. E o Camilo Castelo Branco fala que ele está se programando nesse livro, Memórias de um Suicídio, para uma nova encarnação. Só que o que vai acontecer com ele? Ele vai nascer cego desde nascença, e vai ser desamparado pela família. Ele vai nascer, talvez, como numa favela, em outro lugar, e não vai ter o apoio que ele tinha da família. Se ele fica aqueles 10 anos que ele tinha para cumprir ainda a vida dele cega, ele ia para o plano espiritual e ia voltar a enxergar. Assim ele vai ter uma nova encarnação cega e vai ter que viver uma vida de pedinte, pedindo esmola. Ó a situação, ele disse que quando ele pensa nisso, ele fica em pânico, porque de medo de essa nova reencarnação. Agora, já que a gente falou das dores, do sofrimento, a gente vai falar
vamos supor, você perdeu alguém da família que suicidou. Eu sei que é uma dor, um sofrimento incalculável. Eu sei, eu tenho primos que se suicidaram. Eu sei a dor da família. Eu sei como é difícil a família superar isso. E eu vou dar um exemplo do Divaldo Pereira Franco, que para mim, depois de Chico, é o médium que veio cumprir a missão dele maravilhosa. E tem dirigentes de centro aí que, quando o cara vai fazer palestra, fala para não falar do Divaldo. Gente, quem são esses dirigentes para falar uma besteira dessa? Mas na próxima palestra talvez eu vou contar a obra e a maravilha que é sobre o Edivaldo Pereira Franco. O trabalho que ele fez grandioso. Ele diz que uma irmã dele, quando ele tinha 12 anos, a irmã dele mais velha se suicidou, tomou veneno. E depois ele se tornou espírita com 20 e poucos anos, e ele sempre pensava nessa irmã, como eu vou fazer para ajudar ela? Aí ele teve uma ideia. Ele sabia que lá em Salvador, na Bahia, onde ele morava, tinha muitos prostíbulos, e ele sabia que as crianças ficavam abandonadas lá. Então ele decidiu adotar 10 crianças dessa, que as mães no final de semana podiam ir ver, e essas 10 crianças, ele sempre dizia, eu estou fazendo isso em memória da minha irmã, para ajudar ela no plano espiritual. Apesar que Divaldo não adotou 10 não, viu? Ele adotou 600 crianças. Mas e vocês também não precisam fazer isso. Tem vários meios de você fazer isso. Você pode ajudar uma instituição, um asilo, um orfanato. A gente vai fazer as festinhas das crianças agora em dezembro. É uma oportunidade de você doar coisas para as crianças e falar, eu estou doando isso em memória do meu pai, do meu filho, do meu marido, no qual você pode ajudar eles numa próxima encarnação. É um bônus que você está doando para eles. E o Divaldo diz que essa irmã, depois ele reconheceu ela, que um dia ele está lá na Casa do Caminho lá e apareceu lá uma senhora, uma criança toda suja, toda deformada. E ele socorreu a mãe e a criança. Era a irmã dele. E ela se chamava Nair nessa encarnação e na passada também. E ela falava assim, ela chamava o Divaldo de Di. Ô Di, você sabe que eu sou a Nair. Ele falava, eu sei. Aí ela falava assim, não, mas não é essa, a outra. E Divaldo falou que ela desencarnou com 7 anos, com muita dor, sofrimento. Depois ela reencarnou bela e maravilhosa. Então, o que a gente pode fazer para ajudar os nossos parentes, nossos amigos que desencarnaram sobre o suicídio? Trabalho no bem, amor e muita prece. Obrigado a todos. Que assim seja.